Olá, bom dia, pessoal. Pessoal já chegando aqui na live. Trouxemos aí algum assunto bem especial, pessoal. A gente está aí nessa época de crise, então a gente tem buscado aqui na DocNix assuntos que possam agregar, né, agregar a todos aí, aos nossos clientes, aos nossos parceiros também. O tema de hoje é a importância das normas e as certificações justamente nesse período de crise, tá? E nesse tema tão especial aí da importância das normas, a gente quer aproveitar a oportunidade para apresentar aqui a nossa ilustre Nayara Silva, veio aqui conversar conosco, né, a respeito desse momento tão especial e trazer a experiência toda que ela tem como consultora, auditora líder em diversas normas, aí, em especial o Sistema de Gestão ISO 9001 e PBQP-H, né, que são as duas especialidades aí da Nayara Silva. Ela atua desde 2009 aí já em sistemas de consultorias, auditorias, treinamento, realiza diversas implantações de sistemas da qualidade, faz a manutenção também, para que possa haver essa melhoria contínua, né, que a qualidade sempre traz para a gente. A Nayara Silva ela é diretora administrativa e financeira na GQ Brasil. A GQ Brasil também vem transformando empresas da qualidade até o desempenho, vem reduzindo desperdícios, capacitando as pessoas e, mais do que tudo, aumentando a lucratividade. A Nayara também ela é diretora administrativa no Fast Quali, que, para quem não conhece, né, é o Festival da Qualidade e Inovação. Então, eu queria abrir um minutinho aí também para você dar sua saudação, Nayara, para o público que já chegou aqui na nossa sala, para que a gente possa abordar os primeiros temas. Pessoal, bom dia. Daniel e equipe DocNix, mais uma vez obrigada aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês para poder falar de um tema que é muito importante, que algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas com isso, né? Como você mesmo falou, hoje eu atuo aqui na GQ Brasil, além da parte administrativa, eu faço consultorias e auditorias internas. Confesso que amo as consultorias, que é onde a gente consegue ter uma afinidade melhor com o cliente, né? Ah, bacana. Obrigado aí mais ou menos pela sua presença. Em nome da DocNix, a gente agradece e tem certeza que a gente vai poder agregar muito com isso. Então, pessoal, para a gente começar, de fato, aí a entrar no assunto, queria fazer um nivelamento, né, buscar esse nivelamento aí com a Nayara. Qual a diferença básica, né, entre normas e certificações? Já que Sim. certificações, assim como acreditações, né, depende muito das normas que cada um vai seguir, tem uma grande diferença, né? É claro que elas se compõem e trazem o resultado em conjunto. E para isso, cita um pouquinho aí para a gente também, na era do histórico, né, do início das certificações. Qual que é essa diferença aí, então? Você pode trazer essa sua experiência para a gente, por favor? Claro. Então, vamos falar um pouquinho assim, são duas perguntas aí, eu vou puxar então a primeira questão aí, das normas e certificações, né? Então, normas são padrões, né? Geralmente é uma referência, onde ela tem um conjunto de requisitos para um determinado tema, né? Hoje nós estamos falando de sistema de gestão, certificações, né? Então, geralmente essas normas de gestão, ela tem um conjunto de requisitos para poder orientar uma empresa como padronizar determinados processos, tá? Já a certificação é onde a gente recebe, né, uma declaração formal, que geralmente é o certificado, né, que as certificadoras emitem, e essa certificação ela é feita por um órgão que tenha credibilidade. Então, hoje, eu vou citar o exemplo, ISO 9001, 14001, né, são sistemas de gestão que nós conhecemos mais. Para ele ter uma validade no mercado, ele tem que vir certificado por um organismo que tem um credenciamento no Inmetro.
Quando nós Perfeito. falamos, assim, de histórico da ISO, né, de quando começou as certificações, né, a gente pode considerar aí que, com o final lá da Segunda Guerra Mundial, foi quando se juntou, né, alguns países para poder criar aí a ISO, né, que a gente conhece como que a gente conhece aqui como Organização Internacional. Então, esses países reuniram, criaram a ISO, que é um comitê, né, um órgão maior, que faz o controle de várias normas e que fica lá em Genebra, na Suíça. Então, quando começou lá na década de 80 a globalização, foi onde começou a aumentar a necessidade de atender o país que você for hoje, alguém sabe o que é ISO 9001. Então, daí que veio essa necessidade, né? Legal. É essa padronização que todas as normas buscam, né? E aí acaba fazendo essa conexão mundial da globalização em relação à qualidade. E há empresas que, apesar de não buscar essa certificação, seguem as boas práticas, certo? Aliás, hoje tem um aumento muito grande das empresas, em modo geral, muitas vezes não tem a certificação ou a acreditação, mas ela segue as boas práticas e mais do que até empresas aí que acabam tendo a certificação como um documento num quadro na parede, ela não, né? Muitas vezes tem um engajamento ainda maior dentro dessas boas práticas que ela segue. E além disso, que eu queria que você citasse algum exemplo prático disso daí, o que é que essa certificação, ou pelo menos a boa prática, em cima das normas que cada empresa pode seguir, pode trazer de benefício, o que a empresa tem a ganhar com isso. Sim, sim. Daniel, existem sim empresas que seguem o padrão, né? Então, quando a gente fala em sistema de gestão, gente, qualquer empresa ela precisa de gestão, né? Só que com o padrão ISO mundial, nós temos algumas normas que nos orientam nesses sistemas de gestão, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em gestão da qualidade, a ISO 9001, são requisitos que vão agregar muito valor para determinada empresa, para aquela empresa, né, que está buscando a implementação dela com ou sem o objetivo da certificação. E o que vale lembrar é que quando a gente pega o propósito, né, o foco principal assim da ISO, qual que é? Satisfação do cliente, foco no cliente, aumento da satisfação do cliente. Então, quando você falou assim no início que aumenta lucratividade, é porque a partir do momento que você começa a focar em quem compra seu produto ou quem compra seu serviço, é lógico que você vai ter um aumento, porque as pessoas ficam satisfeitas, né? Então, com relação à gestão, ela é benéfica para qualquer empresa, né? E ela é necessária para qualquer empresa. Nesses momentos de crise é onde as empresas começam a reavaliar, poxa, eu podia ter criado uma ação, ter previsto algo para que eu não tivesse em determinada situação nesse momento, né? E questão de casos, a gente tem sim aqui na GQ casos de clientes que implementam o sistema, tá? Seja ele qualidade, ambiental, saúde e segurança, dentre outros, mas que nem sempre ele está buscando a certificação. Ele está buscando o quê? Boas práticas. E a partir do momento que você pensa assim, poxa, se a ISO 9001 ela é reconhecida e usada em quase 190 países, ela é uma boa ferramenta para uma empresa, né? É verdade, tem toda a razão. E puxando até o gancho em relação a essa importância e o resultado que essa importância traz, né? Queria perguntar para você, né? Se você sente também uma certa resistência, um nível de maturidade um pouco menor do Brasil em relação à normalização, à busca pela essa certificação. A gente tem acompanhado cada vez mais, por conta de toda essa globalização, os assuntos mundiais que acontecem, essa
crise, por exemplo, da Covid-19, né, o coronavírus, está ligado diretamente a laboratórios que fazem ensaios em testes, né, de uma maneira escalar dentro desse mercado. A gente vê que o caminho que trilhou-se em outros países foi muito mais simples do que aqui. E aqui, para poder abrir todo esse mercado, para que a gente pudesse ter todo esse apoio, foi meio que afrouxado, dá uma impressão que foi meio que afrouxada a qualidade, né, para que pudessem ter mais organismos apoiando. Então, eu queria entender essa sua visão a respeito da maturidade que o Brasil está, a respeito da qualidade, se realmente, quando a gente vai implantar um sistema da qualidade, a gente tem enfrentado aí uma mudança de paradigma, uma quebra de uma cultura existente para que possa trazer um engajamento maior de todos. O que você acha a respeito disso? Tá. Daniel, então, vamos começar então falando sobre essa questão de maturidade. É lógico que o Brasil ainda não está num nível de maturidade que seja, assim, considerado bom ou muito bom, tá? Eu acho que tudo leva um tempo para poder se desenvolver. E quando a gente fala aqui do nosso país, nós temos que considerar que quando a gente pega países para comparação, ou como países na Europa, exemplo, o nível de maturidade desses países é totalmente diferente do nosso, né? Assim como é completamente diferente de países vizinhos. O Brasil hoje, para você ter uma ideia, nós temos um pouco mais de 20 milhões de empresas. E quando a gente fala em número de certificações ISO, né, ISO 9001, nós estamos com 16.351 empresas certificadas. Ou seja, isso não dá nem 1% do número de empresas que a gente tem no país, né? Verdade. Então, se a gente for parar para pensar, quais são os fatores, o porquê disso, né? Eu até vou citar aqui para você que a gente costuma ter clientes que são assim, ou eles estão buscando uma implementação de forma compulsória. O que é o compulsório? Que é onde algum órgão, tem algum requisito legal que está obrigando ele a ter uma certificação X, ou que um cliente está determinando que sem a certificação ele não vai fechar um contrato, né, com essa empresa. Verdade. E nós temos também as implementações de forma voluntária, que é onde, ao meu ver, a gente encontra uma maior facilidade. Por quê? Porque quando um diretor, né, a alta direção de uma empresa, ela está em busca de um processo que não é imposto a ela já vem com uma percepção diferente, um engajamento diferente, um comprometimento da direção. É eles que estão muito interessados nisso, né? E eu costumo dizer muito para os nossos clientes o seguinte, que os colaboradores são os filhos, e a alta direção é o pai e a mãe. Então, assim, se a gente não tem ali do pai e da mãe um engajamento, um comprometimento, como é que a gente vai cobrar do filho? É uma consequência, né? Já, É né? uma consequência, né? Então, quando a gente fala em maturidade, se a gente pegar a China ela já está chegando a 300 mil certificações na ISO 9001. Então, assim, a China em primeiro lugar com quase 300, a Itália quase 90 mil, e o Brasil na 12ª posição ali com menos de 17 mil empresas certificadas. Então, assim, isso é cultural, né? Porque nós estamos aprendendo como fazer. Eu lembro que quando eu entrei na AGQ em 2009, eram poucas as empresas que tinham conhecimento do que era uma ISO 9001, né? E era mais difícil. Por que era mais difícil? Não é que hoje as certificações elas são facilitadas,
mas é porque há alguns anos atrás era muito caro. Então, você pegava uma certificação, não era qualquer empresa de qualquer porte que conseguia certificar. E hoje a gente já tem uma realidade completamente diferente, né? É verdade. Hoje essa realidade, desde do próprio curso da certificação, consultoria, treinamentos, tudo acabou ficando mais viável nos últimos tempos, né? E a gente percebe isso também, como você disse, né? É top-down. É o pai, a mãe, a diretoria, é isso que a norma fala, inclusive, né? De ter esse engajamento da diretoria, né? E a gente percebe que muitas vezes que não tem, para quem tem experiência, trabalha auditando as empresas, fazendo as consultorias e tudo mais, que acaba trazendo um certo desconforto até para os colaboradores, você sente aquela resistência, né? Então, tipo, nossa, hoje vai ter auditoria, sendo que muitas vezes a gente deveria ver como uma oportunidade de melhoria, a gente está seguro de que está podendo promover aquela qualidade, que nossa rotina do dia a dia ela está aderente ao processo e à expectativa, né, dentro da norma. Então, realmente, quando você tem essa maturidade vindo de cima para baixo, já não. Aí você já percebe que o pessoal já faz parte da rotina, já é um jeito diferente de se trabalhar, simplesmente abre-se as portas. A ISO 9001 é uma referência entre as normas, e existe esse desdobramento de normas que tem hoje. Às vezes a gente vê pessoas menos informadas falar, eu não tenho a certificação de gestão de risco na 31.000, né? Porque às vezes pensam que a 31.000 é uma norma de certificação, e existe uma forma até prática de entender quais são as normas que terminam com final 0 ou 1, aquela que é de certificação, que não é. Então, eu queria que você puxasse esse gancho também para poder trazer esse tema, né, para o pessoal aqui que tá nos ouvindo, e eu percebo que poucos sabem, né, dessa situação de que algumas normas são realmente só para você seguir as boas práticas. É isso mesmo? Exatamente. São as famílias, né? Então, exemplo, a ISO 9001, ela vem da família 9000. Então, assim, eu até estava pesquisando aqui para poder pegar um número correto de quantas normas ISO se tem no mundo, né? Eu não consegui achar esse número assim corretamente, mas são normas demais. Então, assim, quando a gente pega família 9000, família 14.000, né? Todas as normas que elas terminam com 0, em resumo, que ela não termina com o número 1, geralmente ela não é uma norma de certificação, ela é uma norma que tem uma orientação. Então, exemplo, quando a gente pega aí a ISO 9000, ela fala de vocabulários e fundamentos que dão suporte para a implementação da 9001. Né? E nós já vimos também normas aqui, que nós já usamos aqui na equipe da AGQ, quando você vai implantar também a 9001 em uma empresa específica. Então, exemplo, faculdades e escolas, existe uma norma, uma ISO, que é uma orientação de como você vai implementar os requisitos da 9001 para uma escola, porque é completamente diferente de uma construtora, de uma fábrica, né, de qualquer outro tipo de empresa. Então, vale a gente pensar sempre nisso. Terminou com 1, ela é passível de certificação. Se ela não terminou com 1, geralmente ela é só orientação, ou no caso, exemplo, da 17.025, que é norma de laboratório, ela é passível de acreditação. Então, tem 2 termos que são utilizados aí, né? Certificação e acreditação, que é bem diferente essa forma de confirmar que uma empresa segue determinados padrões. Legal, bacana. Tem outra coisa também, né? Claro que tem aquelas normas que são praticamente obrigatórias para atender determinados segmentos, também tem isso, né? Ou seja, olha, você quer vender para mim, você tem por livre e espontânea pressão
de buscar tal certificação. Isso também existe, né? Tem vários segmentos que acabam sendo mais delicados nesse sentido, assim como no uso da tecnologia, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia agrega e muda todo o cenário nacional. Veja diante do que a gente está passando hoje, né? O que é que mudou do jeito que a gente trabalhava há 3 meses atrás e como está hoje. Eu lembro que no início aí o pessoal, muitas empresas dando férias ou tentando entender como ia trabalhar, e hoje todos já sabem que as empresas que não se adequarem e começar a trabalhar vai acabar correndo um grande risco aí de ter algum problema em breve, né, financeiro. Então, a gente precisa entender o cenário de cada empresa e trazer uma solução. Não sei se dentro das implantações que você já fez, você já teve a oportunidade aí de cruzar, né, com implantações que foram envolvidas na área de tecnologia e outras que não, né, que usou plataformas que estão disponíveis no mercado, aí, o famoso Word Excel, né? Eu queria que você falasse a diferença, se você já sentiu, qual que é a expectativa do pessoal que está nos assistindo pode ter em relação a isso. Sim, sim. Quando a gente fala em informatizar, né, essa parte aí da tecnologia, eu vejo muito que vai também um pouquinho da maturidade das empresas que já possuem boas práticas, né? Hoje, por exemplo, eu vejo que aquela empresa que ela tem aí um sistema para poder dar um suporte, seja no sistema de gestão ou em qualquer outra atividade que aquela empresa realiza, o índice de produtividade ele é muito maior. Então, vou te dar um exemplo sem citar nomes, tá? Nós temos um cliente aqui na nossa base que ele é um cliente muito grande. Então, assim, ele faz obras em todo o Brasil. Imagina a gente revisar uma instrução, um procedimento. Como que a gente vai comunicar isso para todas as obras se for nos sistemas que você falou, né? No Word, Excel? Não tem como, né? Então, quando a gente fala em informatização, ela é muito benéfica. Até aqui na GQ, que a gente ainda tem um número baixo que a equipe ainda é enxuta, né? Quando nós começamos a implantar sistemas informatizados, poxa, tinha atividades aqui que eu gastava um dia inteiro para fazer. Hoje, com 1 hora no máximo, tá tudo pronto. Então, assim, aí vem um pouquinho também até a relação de custo-benefício, né? O que eu estou ganhando em investir em algo que me traz uma produtividade muito maior? Quando você fala de empresas que passam por muitas auditorias, que tem uma equipe muito grande, que recebem visitas frequentes de clientes, que a gente tem alguns clientes aqui da área automotiva que passam por isso traz assim um benefício que alguns colaboradores nem sabem o que é mais o ruim, né? Porque alguns já entram no momento em que a empresa tem um padrão bacana e outros é nitidamente visível, assim, como que aquilo ajuda, como que aquilo muda a vida deles, né? E com isso também, fazendo uma relação aqui, Daniel, é onde você começa a envolver um pouco mais o seu colaborador, né? Você está investindo ali em melhoria e, além disso ser bom para o colaborador, é bom também para a gestão daquela empresa, onde ela vai ter um controle melhor de determinados itens que talvez ela não conseguia mensurar, ela não conseguia controlar, né? É verdade. E ainda mais nesse momento aí de distanciamento social, muita gente trabalha no home office, ainda acrescenta a questão da segurança das informações, né? Também. O pessoal vem buscando muito essa questão do compliance e tudo, que eu estava até assistindo uma live esses dias, agora está em alta, né? A gente está distanciado, então a gente tem que se comunicar, tem que trazer informação, poder absorver e também passar essa informação. O pessoal estava falando da importância da validação de sistemas,
né? Então, o Brasil hoje ele vem entendendo essa cultura também, os fornecedores têm tido que se adequar, porque a ferramenta também não pode ser só uma ferramenta que traz a solução, mas que ela tem uma segurança maior, possa ser validada por uma norma também, possa seguir as boas práticas. E aqui a gente é bem engajado nisso, a gente sabe que o sigilo e todas as informações de cada empresa, a confidencialidade é muito importante também nesse cenário, né, que a gente vem vivendo. Eu quero até aproveitar, pessoal, para citar para vocês que estão aí nos assistindo, que possam assistir as informações dos nossos blogs, né? Tanto aqui do DocNix, inclusive a gente tem uma matéria bacana lá relacionada ao tema, que é ISO 9001, Desafios e Soluções na Gestão da Qualidade. No blog da GQ também tem informações bem relevantes nessa área, que é importante a gente não só se reunir nessa horinha aqui que a gente vai estar passando na live, né? Já passou mais da metade do tempo, mas também que vocês possam absorver o nosso texto, aquele momento que a gente se dedica para poder criar uma informação e compartilhar com vocês. E aí eu quero aproveitar até a participação aqui do Felipe Avelar, que está trazendo uma pergunta para a gente, também é um amigo nosso aí que tem uma consultoria que agrega muito nessa área de normalização ISO, conheço bem ele, e que está perguntando aqui para você, Nayara. Aqui a gente atribui a resistência, né, a grande resistência que as empresas têm, principalmente as empresas nacionais, muitas vezes as internacionais, de fato, não têm essa resistência, da maior parte das vezes são as nacionais, né, em cumprir, em aceitar cumprir esses requisitos que são benéficos às organizações, mesmo apresentando todos os benefícios, ganhos, o pessoal tendo histórico, case, né, muitas vezes tem essa dificuldade. Acho bem pertinente e agradeço a participação, Felipe. Felipe, o que eu vejo assim como o maior causador desse ponto aí que você levantou para nós? É cultura. Porque a partir do momento que a gente entra para poder implantar um sistema de gestão numa empresa, né, ou a gente apresenta para uma empresa, né, igual o caso que você citou aí, eu vejo muito assim, sabe aquela frase assim, eu faço isso há 20 anos, 50 anos, sempre deu certo, por que eu tenho que mudar? Essa é triste, entendeu? hein? Então, assim, poxa, a ISO está aí, os padrões estão aí, já tem mais de 30 anos. Então, assim, será que você realmente sempre fez certo e dá certo porque é a forma que você faz? Né? Talvez a norma, né, um padrão, ele vai vir para poder te ajudar até a aumentar, potencializar o seu negócio. Então, quando a gente fala nessas barreiras, né, nessas resistências, eu vejo que ela está muito ligada à cultura. Aí, quando a gente pega aqui, eu fico vendo aqui, tem uma empresa de um produto X que quer exportar esse produto, ele não sai do país se a empresa não tiver uma certificação. Dependendo do produto, além da empresa, tem que ser o produto com a certificação X, né? Fazendo um gancho aí também, que eu acho assim até interessante. Eu lembro que lá em 2008, 2009, quando nós tivemos aquela crise, né, econômica e também política aí, era um momento em que muitas empresas, infelizmente, fecharam, né? Esse é o ponto negativo, mas muitas empresas começaram a ver, poxa, eu posso investir em um sistema de gestão que eu acho que isso vai me ajudar, né? E como você falou no início, Daniel, algumas empresas começam a afrouxar o sistema de gestão no momento de crise. Isso é muito ruim, porque você mudar a cultura, né, ou implementar uma cultura ali, dá um certo trabalho. Então, quando você começa a afrouxar, poxa, você está perdendo parte desse trabalho. Dependendo da situação, você vai ter que começar do zero, né? Porque, infelizmente, nós estamos acostumados a fazer de forma que não é a mais correta, dá certo, né? Quando não dá certo, alguém vai lá e ajusta, faz o negócio dar certo para poder sair bem no mercado. Então, eu vejo que é muito isso, sabe? É cultura.
Ano passado eu estive na Europa e, assim, lá é cultura para eles. Então, você virar e falar de ISO 9001, todo mundo sabe o que é, sabe? Não é uma novidade. Novidade para eles são outras normas, ou seja, são novas normas, né? Novos padrões. Então, assim, é cultural, eu acho que vai muito disso, né? Dos continentes, dos países ali, cada um tem a sua cultura, e quando você tem as exigências, né? É onde as pessoas começam a. Ou ela vai compulsoriamente, ou ela vai voluntariamente começar a aderir a alguns padrões, né? É verdade. Você puxou até o gancho aí com esse discurso bacana que você fez, quando você falou aí da conexão com outras normas, oportunidade. A gente lembrei até de uma live que a gente fez, se não me engano, a última, sobre gestão de riscos. Foi um bate-papo legal lá que o Diogo Sena teve com a Soraya Gomes, que é professora da Educom, e citou, né, inclusive, né, hoje em dia, cada vez mais as empresas têm mais do que uma certificação ou acreditação, ou pelo menos seguindo boa prática de outra norma, como, por exemplo, a 31.000, que não é de certificação, mas tem conectado as empresas e cada vez mais tem se visto que, mais do que a norma fala de gestão de riscos, o mapeamento de oportunidades, né? Então, a gente percebe que há oportunidades no mercado, mesmo no momento de crise. Aliás, muitas vezes até mais no momento de crise, né? Todo risco pode virar uma oportunidade. Então, esse assunto é interessante para que a gente possa abordar o quão importante é a qualidade, né? Se a gente tiver todo esse engajamento que a ISO 9001 tem, inclusive puxando para a gestão de riscos, a gente poder criar um mapa, entender onde que a gente está posicionado no mercado, os pontos fortes, fracos, usar as ferramentas da qualidade, né? Não só saber que uma análise SWOT existe, um 5 porquês, um diagrama de Chikawa, mas colocá-los em prática também, não é mesmo? Exatamente. E eu vejo assim, o fato de não ter o RD mais, isso foi muito bom, porque agora a gente consegue ver nitidamente que cada processo tem um responsável e a direção ela tem que começar a se comunicar com essas pessoas, né? Eu costumo falar que quando era RD, o RD, a história dele era sempre a seguinte: se tem não conformidade, a culpa é do RD. Se tudo deu certo, ele nunca aparece. Ninguém lembra do RD, né? E a gente tem que pensar que uma organização ela é uma engrenagem, né, Daniel? É um setor comunicando com o outro. Então, a partir do momento que a norma veio trazendo essa questão de engajamento da equipe, né, dos colaboradores ali, você começa a ter um padrão ali, uma orientação de que você tem que começar a colocar todo mundo envolvido no processo como um todo, né? O pessoal do chão de fábrica, ele tem que entender qual que é a participação dele, a importância dele para que tudo funcione e chegue lá no topo, né? Na direção. E sempre lembrando, foco no cliente, né? Então a gente sempre está trabalhando aí para poder cuidar dessa questão, dessa pessoa que é muito importante, que é o cliente, e a 9001, ela traz muito isso. Quando a gente fala em gestão de riscos, que é um dos requisitos, né, na ISO 9001 tem levanta essa bola aí para a empresa começar a pensar nos riscos e oportunidades, né? A gente tem uma ISO, que é a 31.000, que ela é uma boa prática de como você pode fazer na sua empresa para poder prever um risco, né? Para gerir um determinado risco. Porque a gente, às vezes, em consultoria, acontece assim, não, mas eu não consigo ver nenhum risco. Gente, toda empresa tem risco. Toda. Seja ele financeiro, seja ele com relação a questões econômicas,
né? Vamos pegar aí exemplo do momento atual que nós estamos vivendo. Empresas que precisam de matéria-prima e essa matéria-prima é comprada em dólar, olha aí como é que está o mercado hoje, É né? A verdade. gente nunca teve um dólar tão valorizado, um euro tão valorizado. Então, assim, a gestão de risco ela é muito importante para qualquer negócio, né? E quando a gente fala na ISO 31000, tem mais. Ela é são 3 normas, né? A 31000 não é minha especialidade, não, tá? Mas eu vou citar aqui. É a 31000 que vai falar de gestão de riscos. A gente tem a 31010 que vai falar de técnicas de avaliação e gestão de riscos. E nós temos um guia que é o guia 73, que ele vai falar de vocabulários relacionados à gestão de risco. Ou seja, você está com dúvida lá na ISO 9001 como abordar riscos e oportunidades, a ISO tem 3 normas para te guiar em como que você pode fazer isso, né? No que você tem que pensar. No nosso caso também, a gente desenvolve conteúdo, tá lá nos blogs, para poder te ajudar a identificar até aqueles insights, né? Poxa, eu não pensei nisso, né? E o consultor ajuda muito nisso, porque ele é uma visão de fora, né, Daniel? É Ele é verdade. uma pessoa que ele está ali vivenciando várias empresas, vários segmentos, e ele pode ser uma peça-chave para poder te ajudar nisso daí também. É verdade. Às vezes eu vejo, nossa, estou vários pontos no. Aliás, eu acho você bem especialista, assim, viu? Eu 31.010 eu achei ótima citação, porque eu vejo o pessoal buscando muita literatura, né, das ferramentas. Lá são 32 ferramentas que tem da qualidade para você poder absorver e usar na sua rotina do dia a dia. Ainda acrescento a 31.004 para quem está interessado, né, nesse momento de crise, entender como essa gestão de risco pode amadurecer na sua empresa, que é uma norma que cita como implantar a gestão de risco. Então, tem uma outra, um outro problema cultural que a gente tem de o pessoal não ter a disposição de comprar e ler normas, né? Eu, particularmente, gosto de ler até o manual do micro-ondas aqui que eu compro. Eu acho importante, viu, pessoal? Leiam as normas, adquiram elas, porque realmente ela tem a agregar, tá? Esse gancho aí que você fez, Daniel, só para poder citar um exemplo, né? Eu já estou nessa área, eu vou completar 11 anos em setembro que eu trabalho nessa área. E assim, é importante as pessoas saberem que elas lerem a norma, consultarem a norma, isso não é feio. Porque eu, nas minhas consultorias, eu fico aqui com a norma aberta, ou no caso do PBQPH, com o regimento aberto. Por quê? Porque às vezes eu esqueço, poxa, como é que é mesmo aquele termo que ele usou? Como mesmo que ele me orienta a fazer determinadas coisas? Então, assim, Exato. a gente tem que entender que a norma ela está ali para ser consultada, né? E hoje a gente tem ferramentas aí que você consegue, de forma com custo muito baixo, fazer essas consultas, né? De qualquer norma, a qualquer momento que você precisa. É verdade. Inclusive nessa época de crise, né, que a gente vem vivendo, e a gente olhando de cima, muitas vezes a gente tem uma noção mais clara do que quem está lá tentando decidir buscar ou não uma certificação. Então, eu presencio muito empresas que estão aproveitando essa época como uma oportunidade para buscar a certificação, porque é um momento que, de repente, a produtividade lá não precisa estar tão em alta, porque ele sabe que a hora que voltar, vai vir um mercado totalmente reprimido e ele quer aproveitar essa oportunidade. É por isso que serve a gestão de riscos e oportunidades. Enquanto tem outro que fala, meu Deus, tem que melhorar, quem sabe o ano que vem, se as coisas melhorarem, daí eu vou ter, daí eu vou E o ano implantar. que vem nunca chega, ele Eu muda de tenho, ano, né? eu sou novinho ainda também, né? Só tenho 24 anos aí nessa área e, assim, Ah, desde moleque eu vivi na crise, desde quando eu sou pequenininha, crise é crise.
eu nunca vi o Brasil estar fora de uma crise. Então, se a gente não se adaptar e botar para trabalhar, né, vai acabar não colhendo resultados. Isso aí. Eu até vejo muito o seguinte, Daniel, vou citar um exemplo aqui, né? Quando lançou a questão de Lava Jato, muitas empresas, todo mundo sabe, muitas empresas caíram, né? Grandes empresas caíram, né? Por estarem envolvidas aí no esquema. O que nós vimos? É aquilo que eu estava te falando até antes da gente começar a live. Eu sou muito otimista. Eu gosto muito de olhar assim, o que é de bom. Porque as lamentações e o que é de ruim, a gente faz sozinho. O impulsionamento para a gente começar a pensar nas coisas, nos pontos bons, geralmente a gente precisa de ajuda, né? Ou a gente precisa de estar lendo um artigo, ou a gente precisa de estar em um network com quem está com uma visão diferente da nossa. E eu vejo assim, lógico, a nossa situação hoje mundial é ruim, mas assim, a gente tem que separar o que é ruim, que são as perdas de vida, né? As empresas que estão fechando, algumas pessoas passando necessidades, lógico que tem um ponto ruim, mas a gente também tem que ver o que a gente vai aprender com essa crise, com esse momento. O que tem de bom que eu posso tirar de bom desse momento? O bom que eu falo não é desconsiderando aqueles pontos que são negativos, mas é a gente pensar assim, vou te dar um exemplo. Muitas empresas e muitos órgãos começaram a ver que, poxa, o que eu faço que é presencial, eu posso fazer não presencial. Exato. Quanto que isso vai trazer de produtividade, de redução de custo? Então, assim, é a gente tirar algumas lições de todas as crises. Então, quando a gente teve a questão da Lava Jato, que essas empresas grandes caíram, foi um momento muito oportuno para as pequenas. Porque se você pegar a Petrobras e outras empresas grandes, elas começaram a contratar as pequenas que nunca tiveram uma oportunidade, né? E assim, em outras situações também. Então, quando a gente vê essa questão de crise, a gente costuma ver muitos empresários que pensam, poxa, agora é o momento que eu vou implantar um sistema de gestão, vou certificar minha empresa, porque realmente, depois da crise, vai ter um momento ali de alavancar, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é, os momentos bons passam e os ruins também. Então, a gente sempre vai estar nessa constância aí, né? Momento bom, momento ruim. Então, isso aí a gente tem que pensar nesses pontos. É verdade. E a gente vem se aproximando aqui de um pouquinho mais de 10 minutos para encerrar, tem algumas perguntas chegando. Vamos lá. Quero aproveitar para ler a do Anderson também, porque é interessante, a gente mesmo citou aí que são tantas normas hoje, e aí depende muito do segmento de cada empresa, mas a pergunta que ele deixou foi qual que é o critério, né, que a gente tem que usar para definir qual é a melhor certificação para cada empresa, já que às vezes, né, determinados segmentos pedem N certificações. Então, como que eu devo começar? Qual que é o critério que eu devo usar para eu poder chegar nessa conclusão adequada? Tá. Quando a gente fala em sistemas de gestão, uma coisa que a gente tem que ter, assim, um conhecimento é que a ISO 9001 ela é a mãe de todos os sistemas de gestão. Então, quando aparece aqui para mim um cliente novo, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar, de fazer uma venda para ele, é entender qual o objetivo dele com aquele sistema, com aquela certificação, né? E como que isso vai ajudar ele? Porque talvez ele está até buscando um sistema que para ele não é o melhor momento daquele sistema, né? Exato. Então, quando a gente fala assim, quando vem um cliente para mim que quer 14.001, exemplo, né? Que é gestão ambiental. Primeira pergunta: você tem ISO 9001 na sua empresa? Porque de nada adianta eu ficar implantando 14.001, sendo que a 9.001 é a mãe de todas, né? Vai ter vários requisitos lá que você vai ter que cumprir a 9.001. Então, eu acho que o mais importante é isso, é a gente entender em que momento que aquela empresa está, qual que é o objetivo
que ela quer alcançar com aquele sistema de gestão, para que aí a gente possa, dentro desses critérios, né, definir, não, eu acho que você está no momento de fazer determinada ação primeiro, para depois a gente começar a estruturar determinados sistemas de gestão, né? Certo, perfeito. E agora, chegando mais no finalzinho, o pessoal tem saído muito na mídia o seguinte, né? O Covid-19, né? O coronavírus, ele tem sido mais determinante nas estratégias da empresa do que muito CEO, né? Às vezes um planejamento que estava previsto lá para acontecer daqui 1 ano, 2 anos, em virtude de todo esse cenário, o negócio mudou em um mês, né? Então, o Covid veio para contratar, para trazer tecnologia, para mudar paradigma, para a gente entender que reuniões que a gente ficava em 1 hora, a gente consegue resolver num e-mail de 5 minutos, né? Para a gente aprender a ser muito mais produtivo do que a gente era até 3 meses atrás, que a gente constatou internamente, vou dar até um depoimento, que nossa equipe foi para o home office também, está, né, inclusive, e a produtividade ficou fantástica, né, em todos os setores aqui da nossa empresa. Interessante, aumentamos aí a produtividade de cada um. A DocNix está encarando essa tecnologia de mudança para poder fazer uma implantação, né? Vocês já tiveram alguma? Aí eu até dei risada, falei, a gente já fez quase que umas 10 aí nesses 3 meses, não dá para ficar parado não, tem que entender o que a tecnologia pode agregar, e essa mudança tem que ser rápida, né? E principalmente também, em muitas oportunidades que eu visito as empresas, que eles buscam a consultoria pelo conforto. Mas eu enxergo diferente, queria ver também a sua visão, né, da importância da consultoria, a importância de você ter um especialista lá para te apoiar, né, não para deixar ele fazer sozinho, né, mas apoiar no resgate das informações, agregar a formalização da documentação, atender os requisitos, as ferramentas que você pode agregar para essas empresas em toda essa jornada. Então, falar um pouquinho, né, dessa mudança toda, né, primeiramente que eu citei, que acabou fazendo com que as empresas que estão mais antenadas já tenham se adequado, e principalmente o que traz apoio agora nessa implantação da qualidade, que são as consultorias e a tecnologia também. Na verdade, Daniel, quando a gente fala em uma crise, né, uma pandemia, igual nós estamos vivendo aí, pelo menos eu nunca imaginei passar por algo assim, né? Eu só via isso em filmes antigos, mostrando situações de extremas que as pessoas não podiam sair de casa. Então, quando a gente fala assim de planejamento estratégico, eu acho que ninguém poderia prever algo do tipo, né? A gente não está acostumado a lidar com situações assim, em especial o Brasil, porque a gente não tem catástrofes, queimadas, igual se tem em outros países, né? A nossa proporção de problemas voltados à saúde e a questão de natureza é muito diferente dos demais, né? Então é algo que ninguém previa. E realmente, praticamente 100% foi por água abaixo. Então, assim, eu fiz até uma live ontem aqui na GQ, que a gente estava falando assim, gente, é tudo novo, é um mundo novo para todo mundo, não é só para nós, é para todo mundo, né? Porque ninguém esperava algo nessa proporção. Então, quando a gente fala aí do planejamento, de novo a gente falar de riscos, a gente vai começar a ver tudo de uma forma diferente, né? E o consultor, ele tem um papel que, lógico, ele vai estar ali junto com o cliente, implementando um determinado sistema de gestão, e o consultor, ele é aquela pessoa que ele vai ajudar as pessoas que estão ali convivendo todo dia com as mesmas situações a verem coisas diferentes, né? É um network. Então, dependendo da situação aqui na AGQ, por exemplo, a gente gosta de trabalhar até com mais de um consultor,
Porque dependendo da área, do tema, do que vai ser abordado, um outro consultor ele tem uma visão totalmente diferente e ele pode agregar valor. E o que a gente tem que sempre pensar é que o consultor ele tem que agregar valor, né? Ele tem que fazer com que aquela empresa ela veja de algo diferente. A empresa que eu digo é desde a alta administração até a parte ali do chão de fábrica, né? Ele tem esse papel. O negócio é agregar valor, não é só ser o conforto para a empresa, né? É verdade, Nayara. Muito obrigado aí pelas suas explicações. A gente vem chegando agora no finalzinho aí da nossa live. Uma excelente live, aí, na minha opinião. Mostrou aí o quanto é conhecedora do assunto. Espero que possa ter agregado bastante aí a todos, né? Eu vi que muitos participaram aqui com comentários. Queria agradecer nesse momento aí a participação de vocês, o pessoal que mandou perguntas, outros que mandaram algumas afirmações, né, sobre a sua linha de raciocínio. Queria aproveitar também para pedir para vocês aí, pessoal, seguir a gente, né, nas redes sociais. A gente está presente aí sempre postando informações no LinkedIn, Instagram, no YouTube. A gente vem produzindo vídeos no Facebook. Com a GQ não é diferente, né? A gente tem ambas empresas aí um blog bem ativo, várias informações importantes, e que a oportunidade de vocês nos seguirem, de vocês trazerem esse feedback, né, do que a gente vem criando, do que a gente vem propondo para o mercado, é o que nos incentiva a fazer mais e melhor, né? A gente vem se empenhando ao máximo aqui de cada vez mais reduzir o tempo de levar informações aí para vocês. E nesse finalzinho aí, agradecer novamente, buscar essa participação de vocês e uma finalização aí com muita gratidão. Espero que na próxima, aí, daqui a algumas semanas, a gente se encontre novamente. Vou abrir espaço para você também se despedir, né, Silva? Muito obrigado aí para você também. Daniel, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí que vocês nos deram. Gostaria de agradecer também a quem esteve aí com a gente, né, participando nas lives. Precisando, é só consultar o nosso site lá no agqbrasil.com.br. Pode me chamar no LinkedIn também. Só colocar Nayara Silva, AGQ, todo mundo vai conseguir me encontrar lá. Tá? Quem tiver dúvidas, quiser conversar um pouquinho mais, estamos à disposição. E deixar uma mensagem, assim, né, para a gente poder realmente aproveitar esse tempo, gente. E pensar, vamos pensar nas partes boas, né? O que a gente pode aprender com isso daí, o que a gente pode melhorar e o que a gente pode mudar, né, com essa nova experiência. A gente tem que, de alguma forma, tirar uma parte aí que seja relevante para o nosso negócio, né? É isso aí, tem toda a razão. Vamos aproveitar o que tem de bom, vamos aproveitar as oportunidades. Vamos aproveitar o que tem de bom. Valeu, aqui eu me despeço com o meu muito obrigado, representando aqui também a empresa DocNix, que agradece muito, em nome de todos, a participação de vocês. Pessoal, até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.